Alerta geral, alerta geral. Assessores americanos na caça de Alexandre de Moraes. Notícia quentíssima que acabou de chegar para nós aqui. Elon Musk toma atitude drástica e antes mesmo da posse de Donald Trump, as coisas complicam para Alexandre de Moraes, que recebe a pior notícia do ano. Você vai ver isso tudo aqui agora. Nós vamos mostrar. O clima está tenso ali em Brasília e ministro Alexandre de Moraes e seus comparsas já estão planejando algo contrário a Elon Musk e Donald Trump, que vem com tudo com o pé na porta. Vamos mostrar tudo isso aqui, pessoal, porque antes mesmo da posse de Donald Trump, chegou uma notícia terrível para Alexandre de Moraes e os outros ministros que estão atuando contra a liberdade do povo brasileiro. E quem vai trazer para nós aqui é a Ana Paula Henkel. Ela está ali nos Estados Unidos e foi questionada por assessores de Donald Trump e ela vai falar aqui tudo o que está acontecendo ali. Pessoal, a coisa está séria de verdade, eles não estão para brincadeira, porque o Brasil é um forte parceiro político e comercial dos Estados Unidos. Antes disso, eu só quero te pedir para dar um like nesse vídeo agora e também se inscreva aqui agora. Se você não é inscrito, se inscreva agora neste canal para ver essa matéria, porque Alexandre de Moraes está tenso com essa notícia que acabou de chegar e nós vamos mostrar agora para você. Confira. Eu comentei ontem aqui no Sem Filtro algumas ligações que eu fiz, né, para a nossa cobertura da posse do Donald Trump dia 20. Estarei lá em Washington. Fiz algumas ligações para tentar algumas entrevistas com alguns parlamentares e os assessores de alguns parlamentares. E olha, não foi um assessor ou foram 2, 3 assessores. Aí pode colocar uma meia dúzia de assessores, Adriana. Me perguntaram, não da Suprema Corte do Brasil, do Alexandre de Moraes, eles me perguntaram. E o senhor Alexander de Moraes? É o que eu ouvi no telefone. Como ele continua? Como está o regime totalitário de Alexandre de Moraes no Brasil? Né? Lembrando que agora o Elon Musk, um desafeto político, jurídico do Alexandre de Moraes, é membro do governo de Donald Trump, que entra na Casa Branca no dia 20 de janeiro. Então, Adriana, golpe mesmo, golpe, no sentido literal da palavra, foi o que aconteceu, de tirar um ex-presidiário da cadeia, condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, de acordo com o desembargador do TRF4, apontado por gestões petistas, e ter colocado esse ex-presidiário para concorrer a presidente do Brasil. Isso sim foi um verdadeiro golpe. O problema para eles, né, para todas essas pessoas que continuam alimentando essa falácia desse golpe, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, é que a narrativa, a fantasia que eles tentam emplacar todo santo dia. Não existe outra coisa para ser feita na Suprema Corte ou no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a não ser emplacar, alimentar essa narrativa, essa história o tempo todo. O problema é que não bate com a realidade, não bate com os fatos e não bate principalmente com o que o Alexandre acabou de dizer, o desrespeito absoluto à nossa Constituição por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, a impressão que fica é que ele fala para uma bolha. Eles vivem dentro de uma bolha. Então ele fala para os seus pares de toga, ele fala para outros membros do judiciário, em cortes superiores, fala para o governo Lula e para a esquerda, evidentemente, porque a fala dele alimenta os gritos de sem anistia, e também para uma grande parte, uma grande massa da imprensa. Acho que alguns editoriais já entenderam parte do jogo, já desembarcaram, mas majoritariamente a imprensa tradicional ainda respalda esse tipo de discurso, principalmente
a Rede Globo. Então, a impressão que fica é que eles falam para essa bolha, porque do lado de fora dessa bolha, a população brasileira, ela sabe que o que aconteceu nos últimos anos no Brasil está muito longe de defesa da democracia, está muito longe de ameaça, de golpe ou outra coisa a mais. A população sabe que houve uma perseguição ao espectro político, o espectro político da direita, os conservadores e principalmente os aliados do presidente Jair Bolsonaro, a quem todo este pessoal que vive dentro da bolha tem ojeriza. Eles detestam a figura do presidente Bolsonaro e quem mais se associa ou quem votou no presidente Bolsonaro e não no presidente Lula da Silva. E olha só, Brasil, temos uma outra matéria quentíssima para trazer aqui, que diz respeito também a ministro Alexandre de Moraes, mas agora quem vai falar é um jornalista norte-americano que já soltou algumas bombas sobre a política e o sistema eleitoral aqui no Brasil, é o Mike Schellenberg, e o senador Marcos Duval trouxe aqui uma fala dele, uma reportagem onde ele vai realmente colocar a boca no trombone e rasgar o verbo. Pessoal, é de cair o queixo. Vejam só o que ele tem para trazer aqui sobre os últimos pleitos que aconteceram aqui no Brasil. Esse vídeo, inclusive, está sendo censurado, mas nós fizemos questão de trazer aqui porque você precisa conferir. Olha só o que esse jornalista vai falar, pessoal. O Marcos Duval, esse senador que traz essa reportagem, ele está sendo duramente perseguido por Alexandre de Moraes e por isso ele resolveu trazer aqui a fala do Mike Schellenberg. Preste atenção o que está por vir ali para Brasília, para os assessores ali de Moraes, para os comparsas e outros ministros também. É mesmo de cair o queixo. Nós vamos mostrar agora essa matéria aqui. Dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Olha só o que ele tem para trazer. Voltamos em seguida. O norte-americano Michael Schellenberger é jornalista investigativo. Ganhou destaque no Brasil em abril de 2024 ao publicar os Twitter Files Brasil. Esses documentos, obtidos por meio de e-mails internos do Twitter, revelam que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Supremo Tribunal Federal, STF, sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes. Schellenberger afirmou que tais ações representavam uma ampla repressão à liberdade de expressão no Brasil e uma intensa censura a políticos e jornalistas. Escutem a gravidade das denúncias dele e, para não haver dúvida, fizemos com tradução simultânea. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou mais de 500 páginas de documentos confidenciais de tribunais brasileiros relacionados a exigências de censura na X, anteriormente conhecida como Twitter. O comitê os obteve do X por meio de seus poderes de intimação. Os documentos mostram que um único ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, exigiu banimentos permanentes de mais de 150 funcionários eleitos e jornalistas. De Moraes exigiu essas proibições em processos secretos, sem explicação ou possibilidade de recurso e em todas as plataformas de mídia social. Dada a dependência dos líderes eleitos nas redes sociais, essas exigências de proibições podem constituir interferência eleitoral. Em um caso, Jim Moraes exigiu que todas as principais plataformas de mídia social, incluindo pelo menos uma, o Twitter, que não publicou o material ofensivo. De muitas maneiras, o abrangente sistema de censura do Brasil é único para o país. O complexo industrial de censura do Brasil está localizado no judiciário e não no ramo executivo, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Na Comissão Europeia, nos Estados Unidos, no Departamento de Defesa, Departamento de Segurança Interna, Fundação Nacional de Ciência e outras agências federais. Mas, de outras maneiras, a censura no Brasil reflete simplesmente a forma mais avançada do complexo industrial de censura. A visão da qual foi criada por funcionários do governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, particularmente aqueles que trabalham para as agências militares e de inteligência, já a partir de 2017. Nosso trabalho revelou que agentes atuais e antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da CIA, do Departamento de Segurança Interna e do Ministério da Defesa do Reino Unido desenvolveram programas abrangentes de censura. O Departamento de Defesa e a Fundação Nacional de Ciência, por exemplo, foram pegos financiando a criação de ferramentas de censura, incluindo aquelas baseadas em inteligência artificial para Facebook, Twitter e outras plataformas de mídia social para realizar censura em massa. No início de 2017, várias agências militares e de inteligência e agentes dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido desenvolveram as mesmas táticas de censura que foram descritas como usadas pelo juiz do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil.
As táticas que eles propuseram incluíram o seguinte: primeiro, desacreditar jornalistas e políticos populares e populistas. Segundo, criar unidades de espionagem especializadas, financiadas pelo governo ou com apoio governamental, para coletar evidências sobre pessoas suspeitas de espalhar desinformação. Terceiro, o uso de influenciadores de terceiros para exigir que as redes sociais mudem seus termos de serviço. E, então, em quarto lugar, pressionar os anunciantes a boicotar plataformas de mídia social que permitem a liberdade de expressão, algo que realmente funciona no Facebook. Embora o TSE e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estejam liderando as medidas draconianas do Brasil, grande parte da pesquisa por trás de seus métodos e o impulso por uma maior censura no Brasil parece ter sido financiada por agências do governo dos Estados Unidos. O modelo do Tribunal Superior Eleitoral reflete o modelo de parceria público-privada pioneiro de grupos de fachada financiados pelos Estados Unidos para censura governamental. O plano estratégico do TSE para 2022 afirma, para responder aos desafios que a desinformação impõe à integridade das eleições e à própria democracia, o programa adota um modelo de rede de organização e funcionamento baseado na mobilização de órgãos de justiça eleitoral e na formação de parcerias estratégicas com múltiplos participantes, incluindo as mais diversas agências governamentais, imprensa e organizações de checagem de fatos, provedores de internet, entidades da sociedade civil, acadêmicos e partidos políticos. Este manual cita vários relatórios das organizações mais influentes do complexo industrial de censura, incluindo o Instituto Aspen e o Observatório da Internet de Stanford, ou CO, que recebe financiamento da Fundação Nacional de Ciência e foi criado pelo Departamento de Segurança Interna, DHS, para censurar visões desfavorecidas sobre a Covid-19 e a eleição de 2020 nos Estados Unidos. O plano do CSC cita o relatório final da Parceria de Integridade Eleitoral de Stanford. Como o Public já relatou, o AP defendeu a censura de opiniões políticas e recomendou que as plataformas censurassem membros do Congresso nas cidades. O principal estrategista por trás do projeto de integridade eleitoral é René de Resta, um ex-bolsista da CIA. A Gráfica, que é parceira no AP, também é citada no plano estratégico do TSE. A Gráfica recebe financiamento do Departamento de Defesa, da Marinha, da Força Aérea e da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa, conhecida como DARPA. Em resposta às nossas perguntas sobre a relação da Gráfica com o TSE no Brasil, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e o Departamento de Defesa, um porta-voz da Gráfica nos disse, abre aspas, nós produzimos um relatório de pesquisa de forma pro bono com o ITS Rio em 2019 para analisar o ambiente de informações online no Brasil. Não estávamos cientes de que o TSE do Brasil havia citado este relatório ou qualquer um dos nossos outros trabalhos públicos. Um porta-voz da Gráfica disse, abre aspas, nunca recebemos financiamento do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e nunca nos comunicamos com o governo dos Estados Unidos sobre o trabalho realizado com o ITS Rio, fecha aspas. E o TSE usou relatórios de verificadores de fatos brasileiros como base para diretrizes de censura. Esses verificadores de fatos, como a Agência Lupa, Aos Fatos, UOL, Conferere e Estadão, foram todos certificados pelo Instituto Poynter. O Instituto Poynter recebe financiamento da, você adivinhou, National Endowment for Democracy, que segundo o New York Times foi criado para, abre aspas, fazer abertamente o que a Agência Central de Inteligência, ou CIA, tem feito secretamente por décadas, fecha aspas. O Washington Post também caracterizou a NED como uma fachada da CIA. Em um claro exemplo sugerindo o apoio do governo dos Estados Unidos às ações do TSE no Brasil, especialistas em desinformação em vários eventos realizados pelo Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council pressionaram por uma censura extensa no Brasil. Em 2022, a Fundação para a Liberdade Online relatou que especialistas em desinformação, em um painel liderado pelo DFR em 2019, alegaram que mensagens privadas criptografadas eram uma ameaça. O TSE e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estão liderando as medidas draconianas no Brasil. Grande parte da pesquisa por trás de seus métodos e o impulso por maior censura no Brasil parecem ter sido financiados por agências do governo dos Estados Unidos. O modelo do TSE reflete o público. Modelo desenvolvido por grupos de fachada financiados pelos Estados Unidos para censura governamental. O plano estratégico de 2022 do TSE declara que, para responder aos desafios que a desinformação impõe à integridade das eleições e à própria democracia, o programa adota um modelo de rede de organização e funcionamento baseado na mobilização dos órgãos da justiça eleitoral e na formação de parcerias estratégicas com múltiplos participantes, incluindo as mais diversas agências governamentais, imprensa e organizações de checagem de fatos, provedores de internet, entidades da sociedade civil, acadêmicos e partidos políticos. Este manual cita vários relatórios das organizações mais influentes do complexo industrial de censura, incluindo o Instituto Aspen e o Observatório de Internet de Stanford.
ou SO, que recebe financiamento da National Science Foundation e foi criado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DIAS, para censurar opiniões desfavoráveis sobre a Covid-19 e a eleição de 2020 no ZEUA. O plano do CSC cita o relatório final do Stanford Election Integrity Partnership. Como a Public já relatou anteriormente, a EIP defendeu a censura de opiniões políticas e recomendou que plataformas censurassem membros do Congresso Municipal. A principal estrategista por trás do projeto de integridade eleitoral é René de Resta, uma ex-pesquisadora da CIA. A Gráfica, uma parceira no EIP, também é citada no plano estratégico do TSE. A Gráfica recebe financiamento do Departamento de Defesa da Marinha, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecida como DARPA. Em resposta às nossas perguntas sobre a relação da Gráfica com o TSE, no Brasil, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e o Departamento de Defesa, um porta-voz da Gráfica nos disse: produzimos um relatório de pesquisa de forma pro bono com o ITS Rio em 2019 para analisar o ambiente de informação online no Brasil. Nós não estávamos cientes de que o TSE do Brasil havia citado este relatório ou qualquer outro de nossos trabalhos públicos. O porta-voz da Gráfica disse, abre aspas, nunca recebemos financiamento do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e nunca nos comunicamos com o governo dos Estados Unidos sobre o trabalho realizado com o ITS Rio, fecha aspas. E o TSE utilizou relatórios de verificadores de fatos brasileiros como base para diretrizes de censura. Esses verificadores de fatos, como a agência Lupa, Aos Fatos, UOL, Conferaria e Estadão, foram todos certificados pelo Instituto Pointer. O Instituto Pointer recebe financiamento da, você adivinhou, Fundação Nacional para a Democracia, que, de acordo com o New York Times, foi criada para, abre aspas, fazer abertamente o que a Agência Central de Inteligência, ou CIA, tem feito de forma furtiva por décadas, fecha aspas. O Washington Post também caracterizou a NED como uma extensão da CIA. Em um claro exemplo que sugere o apoio do governo dos Estados Unidos às ações do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, especialistas em desinformação em vários eventos organizados pela Digital Forensic Research do Atlantic Council pressionaram por uma censura extensa no Brasil. Tá, então, você viu toda essa matéria. Realmente, pessoal, a coisa é séria. Nós não podemos achar que isso é apenas uma teoria da conspiração, dos bolsonaristas. Não, isso é papo dos da extrema-direita, que quer ver Moraes se dar mal. Não é apenas isso, pessoal. Preste atenção. O interesse de Donald Trump, de Elon Musk, daqui para frente é um interesse exclusivo com os Estados Unidos. Mas para que eles possam aumentar o seu poderio, até mesmo econômico e comercial, eles dependem sim dessa relação com o Brasil. E para eles, os norte-americanos, ter aqui no Brasil um governo comunista, ditatorial e todo esse ativismo judiciário não é bom para a atividade econômica, para essa relação econômica e comercial. Então, eles vão fazer de tudo para barrar, para bloquear e para extirpar aqui do Brasil esse tipo de desgoverno e desse ativismo judiciário. Não é por acaso, pessoal, preste atenção, não é por acaso que depois de 4 mandatos do PT, né, teve 2 de Lula, depois mais 2 de Dilma, a direita só conseguiu entrar quando Donald Trump estava governando lá nos Estados Unidos. Você já parou para pensar isso? Donald Trump começou a governar em 2016 e foi até 2020. No meio desse mandato de Donald Trump foi onde a direita conseguiu finalmente entrar aqui no Brasil, pessoal. Preste atenção, foi em 2018, foi no meio do mandato de Trump. Então, pessoal, quem pode finalmente ajudar Bolsonaro, ajudar a direita, ajudar o conservadorismo no Brasil é justamente Donald Trump, porque foi no outro mandato dele que foi quebrado esse ciclo
de vários mandatos consecutivos do PT. E é isso que eles estão tremendo de medo ali em Brasília. Estão fazendo de tudo para que, antes de mais nada, possa haver uma regulamentação das mídias sociais, das redes sociais. E o Elon Musk foi duramente prejudicado, né, tendo aí uma multa milionária para pagar e os seus negócios paralisados no ano passado aqui no Brasil. Suas empresas, seus negócios. E isso deixou o homem aí de cabelo em pé, mas ele aceitou. Por quê? Por que ele aceitou no ano passado as multas, as imposições, os bloqueios? Porque ele sabia, pessoal, que Trump iria ganhar e que iria assumir agora em janeiro. E com isso, o troco ia vir, a reviravolta ia vir. Então agora, pessoal, espere e aguarde grandes emoções, fortes emoções. Vou repetir. Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, quando Trump era presidente, estava no segundo ano do mandato de Trump. Foi só assim que foi quebrado esse ciclo de 4 mandatos do PT. Tinha 16 anos que o PT governava no país, né? Ali no finalzinho do mandato de Temer, né? Temer pegou ali o segundo tempo ali do mandato de Dilma, e aí o Bolsonaro conseguiu finalmente então entrar. E isso que é a esperança agora para 2025, 2026, onde a direita no Brasil possa se fortalecer. Nós acabamos de ver agora ali o primeiro-ministro, o presidente ali do Canadá, né, perdeu as forças e teve que renunciar. É mais uma prova de que a esquerda está perdendo poder, principalmente nas Américas. E isso é uma boa notícia para o povo brasileiro, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, ó. Tem um botão aqui embaixo aqui escrito inscrever-se. Quando você clica nesse botão, acontece uma mágica. Olha só, dá uma clicada aí que você vai ver. Abaixa o seu celular assim, ó, sobe um pouquinho. Você clica ali, acontece uma mágica. Sabe qual que é a mágica que acontece? Você passa a ser inscrito e apoiador aqui do nosso trabalho e com isso você vai receber as próximas matérias que nós mandamos aqui e assim vai ficar muito bem informado, tá bom? Você nos ajuda e também vai ser ajudado recebendo um conteúdo de qualidade, tá? E sabendo daquilo que não vai passar na Globo, no SBT, na velha mídia. Você não vai ficar desinformado, mas aqui nós vamos trazer os fatos. Você viu aqui a reportagem, o Mike Schellenberg, esse jornalista sério, e também a jornalista Ana Paula Henkin, que está nos Estados Unidos. Eles estão trazendo notícias frescas, quentes, lá de fora para nós aqui, e é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer para você. Então você se inscreva aqui embaixo, tem um botão inscrever-se. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos aqui, mais da metade das pessoas que nos assistem aqui, muitas delas nem são inscritas no nosso canal, mas venham fazer parte, porque aqui você não vai perder nada, mas só tem a ganhar, tá bom? Dá aquele like no vídeo e tamo junto.